E aí, pessoal, estamos aqui para mais um dos meus vídeos discutindo os candidatos à presidência da República agora em 2018. Se você tem gostado, se você quer acompanhar os outros, não se esqueça de se inscrever no meu canal, também curta esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. E hoje eu vou tratar do candidato Guilherme Boulos, primeira candidatura de esquerda aqui que eu estou analisando, tá? Bom, brevemente, do ponto de vista das propostas, do que ele quer fazer com a economia brasileira, dos grandes desafios que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira tem agora para sair desse atoleiro no qual a gente está, eu digo assim, sem receio nenhum, que o que o Boulos apresenta é uma receita para arruinar qualquer país. Uma receita para produzir o tipo de caos social que, sem brincadeira, a gente vê numa Venezuela agora, se levado até o fim. Né? Eu não acredito que ele, como presidente, seria capaz de levar tudo isso até o fim. Mas a direção do movimento que ele propõe é essa. Tá? O que ele quer fazer? Em primeiro lugar, aumentar pesadamente os impostos, especialmente sobre os mais ricos. Bom, o Brasil já é um país que paga muito imposto. Tá? 34% da nossa renda vira imposto. Isso é muito mais do que outros países de renda média, países que oferecem serviços públicos melhores que o Brasil muitas vezes, que têm indicadores sociais comparáveis aos do Brasil e cobram muito menos imposto. Tá? O problema do Brasil não é falta de imposto. O problema do Brasil é que o nosso imposto é usado de forma muito ineficiente. O nosso Estado é pesadamente ineficiente, ele drena muitos recursos que não retornam de forma alguma e às vezes retornam para quem menos precisa. Tá? Então, em vez de falar em aumentar a eficiência do Estado, em vez de falar como é que o Estado vai conseguir fazer mais com menos, porque é o que precisa ser feito hoje em dia. A gente está vivendo uma crise, a economia está parada. Se você aumentar quando você cobra de imposto nela, daí que você vai reduzir mesmo. Tá? Então, em vez de tratar como é que o Estado pode ser melhor, mais eficaz, não. Vamos aumentar o dinheiro que chega no Estado por meio do quê? Por meio dos impostos sobre os mais ricos, pesadamente. Será que os mais ricos não tiram o capital deles do país aí? Ele também está querendo controlar o acesso de capitais, ou seja, tornar o Brasil assim, um péssimo lugar para alguém investir, né? Um péssimo lugar para você fazer um negócio, que são as coisas que geram a riqueza, que inclusive o Estado depende para se financiar e para pagar os serviços essenciais que ele provê. Tá? Então, da parte dos impostos, ele traz isso. Como é que ele quer estimular a economia, então? Ele vai baixar artificialmente os juros. Tá? A gente tem pouca poupança, a gente tem um Estado que demanda muito crédito da sociedade, porque o Estado é insolvente, o Estado gasta mais do que ele arrecada, então ele precisa pegar muito dinheiro emprestado, muito capital emprestado. Então, quer dizer, isso faz com que nossos juros sejam altos. Além disso, o nosso setor bancário tem pouca concorrência. Tudo isso contribui para a gente ter juros altos no Brasil. Tá? Ao invés de procurar as causas sistêmicas, as causas e nos fundamentos desse problema, nas origens realmente dessa questão, ele quer baixar os juros artificialmente, fazendo com que bancos públicos emprestem dinheiro barato para a população, tá? Estimulando o consumo. Não, todo mundo vai comprar mais, o juro vai cair lá no chão, vai ser mais fácil fazer um negócio, começar uma pequena empresa. Olha, o Brasil já é um ambiente também nada propício a se fazer negócio, sim. O pequeno empresário aqui no Brasil, por exemplo, enfrenta assim, desafios altíssimos, desde a legislação trabalhista, que torna muito caro contratar, por isso o desemprego sobe também e fica alto por muito tempo, burocracias para se regularizar, 1 milhão de alvarás, o gasto tributário dele, porque a nossa carga tributária é muito complexa, ele tem que gastar horas e horas de contadores, de advogados. A gente tem, enfim, um meio que é muito pouco propício, pelo contrário, um meio que sabota a criação de riqueza, um meio que sabota você ter uma empresa, você gerar valor. Né? Em vez de querer melhorar isso, não. Ele não tem quase nada a falar sobre isso. Qual que é o grande receita mágica? A receita mágica deles são duas. É os juros artificialmente barato e o câmbio mantido artificialmente elevado. Ou seja, vamos deixar o real bem desvalorizado, porque daí a gente exporta mais. Em vez de tornar o Brasil mais competitivo, vamos tentar trapacear nesses preços aí, nos juros e no câmbio. Vamos tentar trapacear eles na marra. E porque daí a gente vai para a prosperidade. Se fosse fácil assim, não existia país pobre no mundo. E pelo contrário, os países que fazem isso são os países que caem num buraco ainda mais profundo de pobreza e, em primeiro lugar, de inflação. Tá? Todo mundo comprando, todo mundo gastando como se não houvesse amanhã. O governo estimulando empréstimos. Para se emprestar, você tem que ter uma poupança. Empréstimo de uma poupança que não existe. Isso gera inflação, isso gera uma disparada dos preços. Eu sei também que ele é a favor de controlar os preços. Querendo controlar os preços, os produtos começam a faltar nos mercados, porque ninguém vai querer vender para sair perdendo. Ele é a favor de reestatização da economia, então a parte privada da economia ele quer transformar em estatal. Imagina bons tempos das empresas telefônicas, em que ter uma linha telefônica era um patrimônio que você tinha que declarar, inclusive, no seu imposto.
demorava meses para você conseguir uma, é isso que ele quer voltar tudo para as mãos do Estado. Por quê? Porque daí ele pode dar mais barato para a população, tá? Fazer o mesmo tipo de populismo que um Chávez fez com o petróleo na Venezuela. Agora, o que o Chávez fez com o petróleo na Venezuela foi um crime com o próprio país dele em todas as frentes, tá? Sim, ofereceu gasolina quase de graça. Mas o que isso fez? Eu não vou nem falar da questão ambiental, mas o que isso fez com o país, então? Detonou a principal riqueza deles, que era a empresa de petróleo, a empresa estatal de petróleo, que hoje em dia produz metade do que produzia antes. Realmente detonou a economia. Quando o preço do petróleo caiu, então a crise foi total. Boulos quer fazer a mesma coisa em vários setores aqui no Brasil, quer chegar estatizando, quer controlar preços, quer crédito barato para todo mundo. Ele quer o atalho para a riqueza. Não existe atalho para a riqueza. O que existe aí sim é você criar um ambiente propício à geração de riqueza e à formação de capital. Ele não quer fazer isso, ele acha que tem um atalho fácil. Por quê? Porque os malvadões são os banqueiros ou uns ricaços aqui e ali, vamos tirar mais deles. A questão, o buraco, o rombo fiscal que o Estado brasileiro enfrenta agora não pode ser coberto apenas com impostos do jatinho ou do iate dos multimilionários. Tá? Seria ótimo se fosse assim. Inclusive, defendo, sim, o jatinho do milionário também tem que pagar IPVA, daí eu estou de acordo. Agora, isso não vai resolver nosso problema fiscal. Se ele quiser resolver esse problema fiscal cobrando imposto, vai entrar fundo em muita gente que se considera classe média e que todo mundo considera classe média. Tá? Não tenho ilusões sobre isso. É um programa profundamente enganador. Para não dizer que é só negativo, eu acho que ele tem ressaltado bem um ponto que outros candidatos deveriam estar ressaltando, que é o seguinte. Perdão. No Brasil de hoje, as pessoas ricas pagam uma proporção muito menor da sua renda em impostos do que as pessoas mais pobres. A gente tem que buscar corrigir isso. Tá? Vamos buscar uma reforma dos nossos impostos, uma reforma tributária, na qual as pessoas mais ricas paguem sim um pouco mais e as pessoas pobres sim paguem menos. Tá? O Boulos até fala dos pobres pagarem menos, mas como ele está apostando que o Estado brasileiro vai se financiar por esses novos impostos, fica bem claro que ele quer, no fundo, aumentar a carga total de impostos do Brasil. Tá? Ele vai aumentar muito mais de um lado do que ele vai reduzir do outro. Agora, se a gente quiser uma carga tributária mais justa, tem que ser feito também com inteligência. Tá? Não adianta você chegar cobrando imposto sobre o capital do rico. Ele vai querer tirar do Brasil. Aquilo não vai ser produtivo. Agora, uma taxa maior de imposto sobre herança, que é algo que ele quer, não para confiscar, não para acabar com as heranças, mas para se aproximar do que muitos outros países desenvolvidos, inclusive, já fazem, inclusive os Estados Unidos, cobra uma alíquota maior sobre heranças e pode talvez cobrar menos impostos que incidem sobre os mais pobres. Isso são coisas interessantes, tá? Agora, 2 pontos que teriam que ser observados. Primeiro, a carga tributária total do Brasil não tem como aumentar agora, é impossível aumentar, isso vai jogar nossa economia num buraco ainda mais fundo, tá? E o que a gente tem que melhorar é a eficiência do Estado, e não um Estado que cobra cada vez mais, e que vai ser cada vez mais ineficiente, né? Porque se você sempre pode cobrar mais, você não tem nenhum incentivo para melhorar. Tá? E segundo ponto, as grandes melhoras que o Brasil precisa não virão dessa redistribuição. Essa redistribuição ajuda, mas o Brasil tem muito espaço para crescer para todos, tá? Para ser um lugar melhor para todos os habitantes que moram aqui. Para que as empresas possam lucrar mais, os trabalhadores possam ganhar mais, há muito espaço para todos ganharem juntos. O que a gente precisa é inteligência e responsabilidade, não existem atalhos para isso. Existe fazer reformas econômicas sensatas que permitam maior produtividade no Brasil, maior formação de capital no Brasil, mais eficiência e mais competitividade. E aí sim o Brasil sai ganhando. Mas é claro, o programa do PSOL não está nem aí. Quer chutar o balde, quer entregar riqueza para todos, riqueza que não existe, que não está acumulada e que o pouco que existe vai querer fugir do país também. Quer fazer isso na marra, isso é a receita assim, garantida para o fracasso. Tá? Você não perverte, você não subverte toda a economia para tentar atingir um objetivo social específico. E assim você arruína as bases do sistema. Você tem que aí sim criar um sistema que funcione direito. E aí sim permite que a economia progrida e que a sociedade progrida e que as pessoas, especialmente as pessoas da base da pirâmide, melhorem seu padrão de vida. É isso que a gente observa nas melhores experiências do mundo. Tá? O contrário disso é a Venezuela. É o que o pessoal quer fazer, o pessoal apoia o regime da Venezuela e sempre apoiou. Tá? Agora, talvez nos últimos excessos do Maduro, alguns do pessoal se manifestem contra, mas olha, todas as bases, as sementes foram lançadas lá atrás, com apoio total deles, e querem repetir essa cartilha aqui. Tá? Isso do ponto de vista das propostas. Eu quero fazer um rápido comentário também sobre o significado político do que é o Boulos no PSOL. Tá? O PSOL foi um partido criado para ser uma alternativa ao PT, uma alternativa para a esquerda brasileira, crítica do PT, tá?
mas que apresentava valores mais puros e apresentava uma integridade maior, uma ética maior, quando o PT tinha se desmoralizado, se corrompido totalmente, a olhos vistos, talvez já fosse corrupto antes, mas a olhos vistos, pelo menos de todos, sem dúvida nenhuma, desde pelo menos o mensalão. Tá? E o pessoal surge como uma alternativa àquilo, como alguém que nunca quis ser um mero cachorrinho do PT, como por exemplo o PCdoB sempre foi. Tá? Queria trazer propostas suas e trazer com integridade, e trazer defendendo de uma forma honesta e com ética. Tá? Eu sempre discordei radicalmente de todo o programa do PSOL, jamais votaria neles. Agora, você pode pelo menos reconhecer uma certa integridade, uma certa dignidade nessa proposta. De alguém que está tentando fazer de forma limpa e honesta propostas bastante radicais aí para o país. Tá? E crítico à esquerda dominante, à esquerda do PT. A chegada do Guilherme Boulos como candidato é o enterro final dessa ideia. Tá? É o alinhamento total do PSOL ao projeto do PT. É a submissão do PSOL, uma submissão abjeta. Tá? Porque era para ser uma candidatura própria, era para trazer ideias próprias. E o Guilherme Boulos, como candidato, a primeira ideia que ele traz, a primeira manifestação dele é o apoio ao PT, é o apoio ao Lula, tá? Com toda a corrupção que a gente sabe. Ou seja, jogou no lixo o legado de um partido que, pelo menos, podia dizer que não compactuava com a corrupção. Tá? E que agora não pode mais. Agora está profundamente junto do jogo da velhíssima política praticada pelo PT. E o Guilherme Boulos provavelmente vai ter dos piores desempenhos da história do PSOL. O PSOL nunca vai conseguir um desempenho grande numa eleição nacional majoritária, como a de presidente. Mas agora não existe motivo nenhum para ninguém votar nele. Tá? Quem gosta do Guilherme Boulos, sem dúvida nenhuma, gosta ainda mais do Lula. E se gosta ainda mais do Lula, vai votar no candidato que o Lula apontar. Vai votar no Haddad. Então o PSOL, não existe eleitor possível do PSOL. Porque o Boulos diz, sigam o Lula. Se o Boulos diz, sigam o Lula, ninguém vai votar nele. Ou seja, além de propostas desastrosas, que eu tentei descrever aqui brevemente, tem também esse outro lado. Uma sujeição, uma submissão abjeta de um partido que preservava alguma integridade aos desígnios e à estratégia política e eleitoral de um partido que não tem integridade nenhuma. E que até é melhor do que o pessoal do ponto de vista das propostas, mas não tem integridade nenhuma. Está totalmente corrompido e vendido ao pior do jogo político, ao que há de mais sujo no jogo político nacional. Tá? Você sabe que eu não sou daqueles que odeia a política enquanto tal, pelo contrário, o jogo político tem que ser jogado, mas há níveis, há quem quebre a lei, há quem siga a lei, há corruptos e há gente que mantém uma seriedade, uma integridade. Tá? A gente que tem ética e que não tem ética. E o pessoal agora está se vendendo, está se entregando, está se prostrando, está ficando o Guilherme Boulos fica de 4 para o Lula e para o projeto do PT. E isso é muito sério, o que ele faz com o legado de um partido e o desrespeito que isto é, aos próprios integrantes e a própria história desse partido do qual ele está liderando agora. E liderou não sem muita oposição interna, eu sei, mas conseguiu liderar. E ao fazer isso é muito difícil ver o futuro do pessoal aí de agora para diante. Agora vai ser muito ruim, vai ter um desempenho péssimo, porque afinal de contas está se entregando ao PT. E como é que vai sair dessa? No futuro vai ter que renegar isso aí, vai pagar um custo muito grande por isso. O Boulos, as propostas do Boulos não apenas enterrariam o Brasil, se fossem levadas adiante, e dá para ficar enterrado mais fundo do que a gente está agora, como também ele, enquanto candidatura que se oferece explicitamente como uma pedra de apoio, como um degrau para os pés do PT e do Lula, ele enterra o próprio partido dele.